Olá, bem-vindos, meus amigos, meus irmãos. Bem-vindo ao Quai, bem-vindo. Curta, compartilhe. Deixe seu boa noite, né? Bom dia. Deixe seu coraçãozinho aí, deixe seu joinha. Adoro quando vocês mandam coraçãozinho. Vamos para a nossa leitura de hoje. Continuação do Novo Testamento. Hoje nós vamos falar sobre a cura de um paralítico, chamado de Mateus. E, se der tempinho, né? Refeição com publicanos e pecadores. Como de praxe, vamos fazer a nossa prece de oração, né? Para que Jesus entenda que nós estamos falando sério. Que nós estamos nos propondo a lermos, a estudar. Bora lá? Pai, Jesus, amigos e amigas, mentores, anjos de guarda de todos nós, mais conhecidos como seres da luz. Com a permissão de Deus, com a permissão de Jesus, pedimos que venham em nosso socorro, venham em nossos lares para nos inspirar, nos intuir, nos aconselhar, nos acompanhar para um melhor entendimento, uma leitura saudável, uma rememorização das Escrituras Sagradas, dos ensinamentos e da vivência do nosso Mestre Maior, do nosso irmão Jesus, quando ele esteve aqui entre nós. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha ao nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal, que assim seja e assim será. Damos por aberto nossa leitura de hoje. Vamos lá. Vamos à cura de um paralítico. Encontramos em Marcos 2, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Encontramos em Lucas, capítulo 5, versículo 17 ao 26. E Marcos e Lucas nos relatam assim: entrando no barco, atravessou o lago e foi para sua própria cidade. Eis que traziam a Jesus um paralítico, deitado sobre um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: anima-te, filho, os teus pecados estão perdoados. Eis que alguns dos escribas disseram entre si. A famosa fofoquinha. Ele blasfema. O que é blasfema? Caluniar, censurar, dizer palavras ofensivas, insultar, falar sobre Deus ou sobre as coisas divinas de forma irreverência, debochando, né? Então, quando ele diz ele blasfema, ele debocha, ele fala
está blasfemando com as escrituras sagradas. Na cabeça dos escribas, né? Tô aqui porque de vez em quando a internet teima, mas eu não desisto, sou brasileiro. E nós dá um jeito. Os irmãos não podem ficar sem Deus, né? E Deus dá um jeitinho. Que é sempre assim, temos tempo, sempre persistir. O Quai aqui tá com probleminha, mas eu tô solucionando. Então peço a paciência dos irmãos, porque aqui do Quai, graças a Deus, às vezes é 20 mil ao vivo, então eles também precisam receber Deus, né? E não é porque a internet tá, o celular tá travando, que a gente vai desistir. Vamos juntos passar essa mensagem, vamos juntos aqui chamar nossos irmãos do Quai. Já sei. Isso aí, tio, podemos desistir. Bora continuar então? Então, né, ele blasfema. E Jesus, vendo as reflexões deles, né, os pensamentos deles, disse: por qual razão refletes coisas más em vossos corações? Pois que é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados. Então diz ao paralítico: levantando-se, toma teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as turbas, sempre lembrando, né, as turbas, uma última tentativa. Se não der certo é porque hoje não é. Bom, então a gente leu aqui essa passagem da cura do paralítico. Então por que eis que chegou um paralítico deitado sobre o leito, e Jesus, vendo a fé deles, né, porque a gente sempre lembra, a gente sempre remonta que
havia todo um trabalho para chegar, se aproximar de Jesus. Né? Não era tão simples assim, tão fácil, como nos faz parecer na época, né? Quando a gente lê, quando a gente entra em contato com a vida, a gente pensa, não, mas acho que era fácil falar com Jesus. Jesus estava ali na cidade. Aqui não, experimenta pegar um famoso, um político, alguma coisa, que está na cidade, e você simples, humilde. Não é tão fácil assim, porque vai ter seguranças, vai ter um monte de gente em volta, né? Você pode estar gritando ali, talvez o famoso, a famosa nem vai te ver. Então tinha que persistir, tinha que insistir. E imagina, por isso que Jesus disse, a fé de vocês é muito grande. Né? Porque para os dois que carregaram, os dois amigos que carregaram o corpo, a fé de vocês é muito grande. Porque imagina, não é que nem hoje que nós temos carro, temos cadeira de rodas, né? Facilita. Era no muque, no braço, caminhar abaixo de sol, né? Com sede, atravessar vários percalços para levar esse amigo, para esse amigo ter a oportunidade de ver Jesus. E aí, quem sabe, tendo sorte, sendo um dia de sorte, conseguiria falar com Jesus e receber a cura. Mas, a princípio, era poder ver Jesus. Então, Jesus, ao ver isso, é a primeira coisa que Jesus disse, né? Vendo a fé deles, Jesus falou ao paralítico, anima-te, filho. Então, o anima-te, o que é? Coragem, bom ânimo, confiança, esperança. Coragem, filho. Os teus pecados estão perdoados. Eis que alguns dos escribas disseram entre si, ele blasfema. Quem é ele? Quem é esse cara? Quem é esse cabeludo estranho aí? Quem é esse cara aí falando essas coisas? Quem ele pensa que é para perdoar os pecados de alguém? Porque até então, a crença que se tinha, e muitos tempos até hoje, a crença que se tinha é que determinadas doenças, determinados acontecimentos em nossa vida, acidentes, né, de perder um dedo, ficar paralítico, acidente, uma doença, era até um pecado, até um crime falar isso, mas era a mentalidade, né? Era a mentalidade do povo. Maldição, castigo, porque Deus quis. Porque Deus não foi com a cara da pessoa e deixou paralítico. É como se Deus fosse um de nós, cheio de defeitos. Não quero que se dê bem no trabalho. Vai ficar sempre lá embaixo trabalhando. Nunca vai ser o supervisor, nunca vai ser o líder. Não, eu vou deixar isso aí sozinho. Não, isso aí eu vou botar o casamento mais complicado. Não, Deus tem outras coisas para se preocupar. E o que Jesus quis mostrar era isso, porque tirar da mente dos escribas, dos fariseus e da população em geral que tinha naquela época, que era a religião da época, né? Deus não é um pai castigador. Deus não é um pai tirano. Não é Deus que castiga fulano e fulana. Não, aquelas doenças ali. Por que Jesus falou? Agora sim, obrigado. Chegaram. Por que Jesus falou?
os teus pecados, anima-te, filho, os teus pecados estão perdoados. Aí aqui vem a nossa orientação, o nosso entendimento, no nosso viés religioso, que é a doutrina espírita, kardecista. Então, para quem não conhece, doutrina espírita, kardecista, nós acreditamos em vida após a morte, em espírito, em alma, em reencarnação, né? Em mundos de provas e expiações. E aí, quando nós acreditamos nisso, que é o nosso caso espírita, a gente tem uma compreensão melhor, ou a gente aceita no coração um pouquinho melhor, no mínimo, essa passagem, essa frase de Jesus. Jesus diz, ó, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, Jesus não estava falando só dos pecados ali, da vida presente da pessoa. Porque se nós olharmos para os dias atuais, os nossos dias, tem criança, bebê, um dia de semana, um dia, um mês, uma semana, que já nasce com algum probleminha de saúde, né? Que nasce com alguma deficiência, ou intelectual, ou no corpinho mesmo, né? A mãozinha, o braço, ou paralítico mesmo. E aí? Essa criança não fez pecados, assim, não teve tempo de entre nós, a nossa data de aniversário terrestre, né, enquanto estamos vivos, não teve tempo, pois tem só um dia de vida, uma semana, um mês, bebê, não teve tempo de falar maldade, de pensar maldade, de fazer maldade, ou seja, de fazer pecados, não teve tempo de fazer nada de errado. Aí como é que nasceu com alguma deficiência corporal ou intelecto? É culpa de Deus? Não. É como, no nosso viés, é como Jesus disse aqui, os teus pecados serão... Então, não fez agora, não fez nessa vida, porque é bebê, não tem... Mas nós acreditamos que tudo que a gente faz hoje que eu digo nesta presente vida, se eu ficar 95 anos de vida, serão 95 anos contados todos os dias, todos os minutos, todas as horas, do que eu fiz, do que eu não fiz, do que eu deixei de fazer, do que eu não deixei de fazer, se eu fiz o certo, se eu fiz o errado, e tudo vai ficar no caderninho para responsabilização, né? E aí a pessoa tem que expiar as faltas anteriores, de outras vidas. E como é que eu expio? Só lá no mundo espiritual não tem como. Eu preciso vivenciar aquilo que eu fiz ao meu semelhante. Se eu causei um acidente, a pessoa ficou paralítica. Daí na outra encarnação, ou eu nasço assim, ou acontece mesmo um acidente e tal. Porque é a lei de ação e reação. A gente já vive isso na vida presente, cara. O que a gente faz volta para nós, qualquer coisa. Se eu chegar com atitude xingando, arrogante, bravo, nervoso, o que eu vou receber de volta de você? Me xingar, arrogante, bravo, nervoso, porque eu vou estar... Agora se eu chegar, bom dia, meu irmão, o dia tá bonito, tá maravilhoso, eu vou chegar com o coração aberto, você vai vir com o coração aberto. Então, ação e reação. Então, se eu fiz um mal para alguém, eu preciso sentir na pele aquilo que eu fiz, para eu poder ter consciência para não fazer mais. Então, por isso que Jesus diz, teus pecados estão perdoados. Os pecados do passado, de outras vidas. E aí que os escribas ficaram mais loucos ainda, né? Ele blasfema, ele fala besteira, ele fala asneira, quem ele pensa que é? Aí Jesus, além de Jesus, né? Imagina, Jesus. Se a gente tem percepção, a gente, que eu digo, é só querer ter, né? A gente tem percepção do pensamento das pessoas e somos homens simples, homens comuns, cheios de pecados. Imagina, eu fico imaginando Jesus. A pessoa devia vir...
500 metros de distância, Jesus já sabia. Aquele lá vai pedir para ser curado da dor de cabeça. Aquele lá vai reclamar da mulher. Porque a gente, cara, eu consigo, eu tô sentado quietinho, eu praticamente sei. Quando era adolescente até aproveitava esse dom. Eu era guri, né? E fazia brincadeiras com as pessoas. Eu olhava para as meninas assim e brincava. Eu vou acertar a roupa que tu usa, o número da tua calça. Não vai nada. A Clarice então vai contar, tu vai ver, né? Quando nós fizemos a campanha do Lula em 2000. Aí em São Pedro do Sul, aquela rodinha lá. Lá na frente da sede lá, do comitê do PT, que a gente brincava, que eu assustei eles. Eu assustei o que ninguém sabia, né? Eu assustei e brinquei. Aí, 40, 38. Mas é por causa do dom, é por causa da mediunidade. Mas depois eu aprendi que não se deve fazer isso, não se deve assustar as pessoas, não se deve ter que viver uma vida simples, humilde, e até que as pessoas nem descubram, né? Para quando chegar o momento certo, aí as pessoas ficam que agora. Tem gente aqui na região aqui que só agora que está levando o choque, sabe? Que é isso que é. Né? Porque a doutrina espírita nos ensina isso, e Jesus mesmo. Jesus se apresentou 33 anos depois, porque a gente não pode usar o dom da gente para tirar dinheiro e para maledicência, né? Que quando a gente é jovem, a gente usa para lubrificar as pessoas, né? Para brincar, que nem eu com 17, 18 anos eu usava para brincar. As pessoas achavam que era um truque de mágica, e não é. E não é até hoje. Só que a gente tem que se manter na incógnita. Então, os teus pecados estão perdoados. Eis que alguns dos escribas disseram, ele blasfemou. Jesus, vendo a reflexão deles, disse: por que razão vocês pensam nisso? Coisas más em vossos corações. Por quê? Porque seria mais fácil. Olha, Jesus disse, é lógico que seria, eu sei que seria fácil eu dizer, estão perdoados, eu dizer, levanta-te e anda. Eu sei que seria mais fácil. Mas eu justamente estou me permitindo dizer os seus pecados estão perdoados, Jesus falando, para mostrar para vocês, seus hipócritas, como esse Jesus não falou isso, né? Ele só falou que ela fazia, mas no íntimo, no consciente, bateu, doeu, calou a boquinha, fez eles se retirarem bem de fininho, não ficar ali mais escutando Jesus naquele dia, porque quando Jesus fala, Jesus toca no coração, até quando a gente vai ler a Bíblia mesmo, dói, dá uns tapas na gente. Imagina quando a gente está com a consciência pesada igual os escribas, né, os hipócritas, né? Porque é mais fácil dizer estão perdoados os teus pecados ou dizer levanta-te e anda. Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, então diz o paralítico, levanta-se e toma teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se para casa, o paralítico, vendo isso, as turbas, que são o povo, temeram e glorificaram a Deus que dera tal poderes aos homens. Aí o povo entrou em choque. A turba é povo. Né? Eu vou sempre falar que daí entra na cabeça da gente, entra no coração, e a gente sempre que entrar em contato, porque a gente entra em contato direto na Bíblia, turba. E é multidão, é povo. Né? Entraram em choque, porque nunca na história do mundo, da humanidade, tinham visto tal feito, tal milagre. Uma pessoa acamada, uma pessoa que há vários anos, talvez a vida toda, paralítico, né, dependendo dos outros, sem mexer as pernas, no caso, e de repente, com um simples voz, uma simples ordem, uma simples permissão de Jesus, a pessoa volta, mas levaram um choque. E aí começaram a compreender, opa, esse homem tem algo de diferente. Esse homem, que é Jesus, o Nazareno, não é comum.
Deus realmente está com ele. E aí começaram a segui-lo com mais amor, com mais confiança, com mais fé. Só que naquela época era preciso coisas extraordinárias, coisas materiais, assim, que as pessoas enxergassem, memorizassem e passassem de geração para geração através da palavra, através da conversa, através das histórias de pai para filho, de mãe para filha. Era preciso. Hoje não acontece tantos milagres, acontece, mas não acontece tantos milagres assim aos olhos nus, porque nossa geração, já estamos numa parte mais avançada, nós já estamos na parte mais intelectual, né? Mais inteligente, a gente consegue discernir. A gente não precisa do milagre, a gente consegue entender. Aí por isso que diminuiu os milagres em si, né? Mas curas, chamados de Jesus, libertação de Jesus acontece todos os dias. Nesse exato momento, alguém está sendo liberto em algum lugar do mundo. Não pelo Eduardo, mas assim, em algum lugar. Alguém está recebendo uma cura. Alguém está sendo curado numa cirurgia no hospital. Alguém. Porque as pessoas, com todo respeito, pensam que é só que naquele momento lá no hospital é só o médico, a enfermeira e o paciente. O médico tem participação? Sim, tem. Ele estudou, ele tem dom, tudo perfeito. A enfermeira também, tudo perfeito. Só que, gente, por trás de um médico, de uma enfermeira, tem a espiritualidade. Aí vai no anjo da guarda, vai de Jesus, vai o que você quiser. Mas tem outro truque que eu gosto de que você passar. O dia que você precisar, que você vai, precisa, né, porque já somos seres humanos, de um médico, de um atendimento ambulatório, ir no hospital, ir no postinho, né, na UPA, aí em São Paulo, Rio Grande do Sul, faça oração. Passa lá mesmo em pensamento. Pede a equipe, eu sei que a equipe física está aqui, mas a equipe espiritual, ou do santo que você deseja, Jesus, que estiver aqui, me ajude. Me ajude a passar por isso, me ajude a melhorar minha saúde. Você terá uma pequena vantagem perante os que não rezam, perante os que não sabem disso. Porque, gente, a maioria dos médicos, mesmo os que são ruins, os que são maldosos, mas nessa hora, Jesus, a espiritualidade ajuda, não por causa do médico, não por causa da pessoa, mas por causa de você, que você merece ser curado. Você merece o alívio. E se você sabe, se você reconhece que por trás daquele homem que você enxerga, daquela mulher que você enxerga fisicamente, nossa, pode ter Jesus, pode ter Deus, pode ter o anjo da guarda, pode ter um médico espiritual. Você reconhece a sua saúde, a sua cura, o seu alívio da dor é mais rápido, é mais imediato do que a pessoa que não sabe. Porque nós participamos, quanto mais nós participamos sabendo, sendo gratos, pedindo, orando, maior. Que é a demonstração de fé, igual essas pessoas que receberam a cura. É a pura verdade, parece loucura para quem nunca ouviu, mas é a pura verdade. Faça o teste, não acredita em mim, faça o teste. Você precisar, ou um parente, ou alguém, você está junto lá, em pensamento, se não puder, né? Em pensamento, pede. Estamos aqui, tá, minha mãe está assim, assim, meu pai, meu filho, sei lá quem for. A equipe que está aqui, além dos vivos, dos encarnados, é o nome que for, né? Além do médico que estiver aqui. Mas pede coração, né? A oração é de coração. Ninguém fica sem ajuda. Esse é um dos meus truques que eu estou revelando. Que as pessoas, meu Deus, você te conheço há 30 anos. Nunca ouvi falar de você ser internado no hospital. Nunca ouvi falar de você ir para o hospital. Aqui a gente nem sabe.
Quando é que você vai... Eu nem sei qual é que foi a última vez, meu. Mas não é o querido de Deus. Não é o filho predileto de Deus. Não. É simplesmente conhecer a natureza, como funciona a espiritualidade, como é que funciona a fé, o que Jesus quis passar e passa para todo mundo. A fé é isso, gente. É confiar que tem algo a mais. É confiar que não é só esse corpo que você enxerga. Tanto é que quando nós morremos e vamos no velório, parece que está vendo um boneco, não é? Uma boneca, um ser inanimado, né? Que no caso está, né? Inanimado. E aí quem é que controlava isso? Não podemos acreditar que seja a massa encefálica, assim, material, né? Não! É uma alma, porque enquanto estamos vivos, é alma. Ao sair do corpo, espírito. É uma alma. Eu estou Eduardo. No momento eu sou Eduardo. Mas numa outra encarnação, eu posso ser a Maria Eduarda. E por que não? Porque é assim que funciona. Nós precisamos passar por todas as etapas de conhecimento da Terra para sabermos a dor do outro, sabermos como é que o outro ama, como é que não ama, como é que devemos amar, como é que não devemos. Então tem que passar por todas as etapas. Então, por isso que temos que perder esse orgulho e perder de sermos preconceituosos contra os irmãos e as irmãs que são, não é que são, que nasceram afetivamente gostando do mesmo sexo. Não é culpa deles. É porque é assim, gente. É real. Nós reencarnamos várias vezes. Várias vezes. Aí talvez eu, Eduardo, reencarne Eduardo, não dizendo mais assim, homem, uns 6, 7 encarnações seguidas, homem. Muda o nome, muda a família, muda homem. Aí de repente eu preciso passar por etapa feminina e nasço Maria Eduardo, nasço mulher. Né? O corpo de mulher, né? Tudo de mulher, criado como mulher. Só que como eu fiquei, isso não é imaginação do Eduardo não, gente. Como eu fiquei 6, 7 encarnações seguidas nascendo homem, Eduardo, homem, a minha mentalidade, a minha psique, naquela primeira encarnação como mulher, no caso, né, com o contrário de hoje, talvez eu me reconheça como homem. Só que eu vou olhar e vou ver a mulher, né? Mas o meu psique, a minha alma, o meu espírito, é mesmo. No caso, se eu ver mulher, né? Se eu olhar para mim e ver seio, ver corpo, nós estamos falando disso. Então, pro corpo eu vou estar mulher, mas eu sou homem. Então o espiritismo kardecista não condena o homossexualismo, seja de homem, seja mulher, o trans. Não. Por que a gente aceita? Por que a gente abre as portas das nossas casas espíritas? Por que eles podem trabalhar? Por que eles podem palestrar? Por que eles podem tudo? Porque nós entendemos esse viés. Realmente, ali é só o corpo que está naquele momento, ou como homem ou como mulher, mas realmente aquela sensação, aquele gosto, a pessoa é o que a pessoa é, que a pessoa diz que é, né? Se é uma mulher aos nossos olhos e diz que é homem, porque realmente é um homem que acabou nascendo com o corpo de mulher. Nasceu com o corpo errado, vamos dizer assim, né? Então nós espíritas de verdade, que compreendemos, porque tem os que não compreendem. E isso é em todas as religiões, em todos os lugares, na vida social também. Então, né, não quer dizer... Mas os que compreendem, os que leem, os que pesquisam, os que vivenciam, os que estudam, os que observam, os que são os verdadeiros mesmo, religiosos, entendem isso aí. E aí não condenam. Porque hoje eu estou Eduardo, amanhã eu não sei. E se eu vir nessa situação, nessa condição? Então não devemos condenar. E há várias passagens na Bíblia que dizem isso aí, não condene. Eu estudei uma semana passada, 2, 3 dias atrás isso aí. Não julgues para não ser julgado. Então, foi falado porque pediram para falar. Não sei para que foi, será? Ou se foi para todo mundo.
Mas é porque é o nosso viés espírita. E isso me conforta muito. E é por isso que eu tenho orgulho de ser espírita. Que nos ensina a não ter preconceito de nenhum tipo. Nem mesmo de religião. É os outros que não entendem e tem contra nós, mas daí nós não podemos fazer nada, né? Nós não podemos ficar revidando. Aí a gente simplesmente fica quieto. Porque são irmãozinhos que não entenderam, não entendem, e aí vão brigar com criança? Não, né? Deixa eles amadurecerem, aí sim a gente conversa. Por isso que nós, os espíritas de verdade não ficam batendo boca. Não, porque a minha religião é a melhor. Se eles veem, porque a minha religião é a melhor. Sabe? O dia você fica sabendo a verdade, e aí você leva o choque. Em vez de levar o choque agora, você vai levar o choque daqui a 50, 100 anos. Aí depois mais um tempinho para se recuperar do choque. Então, que leve o choque agora, se recupere ainda em vida. E levantando-se, vai para cá. Tá. Glorificar a Deus. A outra passagem, chamado de Mateus. Marcos, capítulo 2, versículo 13 e 14. E do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 27, 28. Essa passagem, ela é curta. Passando adiante dali, Jesus viu um homem. Que homem que Jesus viu? Chamado Mateus, ou seja, ele era conhecido por Mateus, o nome dele era Mateus. É a mesma coisa que Lucas e Marcos estão falando aqui. Jesus viu um homem conhecido pelo nome de Mateus, sentado na coletoria. Que diabo é isso, coletoria? Vamos ver? Coletoria. Coletoria de impostos. Provavelmente, os coletores ficavam perto da praia, a fim de recolher os tributos dos navios que chegavam a Galiléia, provenientes do lado oriental do lago. Uma aduaneira, né? Vamos pagar uns impostos aí, ó. Uma alfândega. Alfândega sempre existiu, gente. Né? Então, passando adiante ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na cruz e disse-lhe. Então, olhou para eles, olha só, ele cobrando impostos, trabalhando. Eles olham para ele. Siga-me. E após levantar-se, ele o seguiu. Aí, vocês devem estar se perguntando com a mesma coisa que a multidão perguntou. Ou enconchava assim, né? Aquela multidão, né, gente? Então Jesus estava lá na frente lá e eles só viam de longe assim, e eu se cochichando, né, conversando, que nem uma multidão mesmo, uma caminhada. E com certeza ao ver aquilo ali o povo ficou abismado, ficou assim, incrédulo. Peraí, o que passou na cabeça de Jesus? O que está acontecendo aqui? Esse Mateus, é Mateus? Esse Mateus, ele trabalha na coletoria, ele cobra imposto, ele trabalha para os romanos. Ele tira o pouco que nós temos. Por que Jesus chamou ele? Só que Jesus chama todos nós também. E nós nos achamos virtuosos, nos achamos os corretos, sem pecados. Mas Jesus nos chama todos os dias e nós não o atendemos. Nós não seguimos. Esse cara, que a maioria era contra ele, esse Mateus, por ele ser o cobrador, trabalhar para o governo, né? Cobrador para o governo romano. Então muita gente não ia com a cara dele, não gostava dele, achava ele um cara ruim. Segue-me. Após levantar-se, ele o seguiu. Não pensou duas vezes. Não que seja para nós fazer, mas vamos nos situar, vamos olhar a situação desse Mateus. Estava ali,
trabalhando, um dia normal, as pessoas, movimento, cuidando ali da contabilidade, um dia normal, mais um dia na vida de Mateus, igual nós, né? A gente levanta, vai trabalhar, estamos normal lá, trabalhando, nossa empresa, nos lugares lá, normal, normal, estamos aqui, normal. Aí de repente aparece um cara estranho, aquele monte de gente atrás, e simplesmente olha para ele lá sentado, trabalhando. Ele olha, levanta assim a cabeça, né? De pé. Jesus de pé e ele sentado, trabalhando. E simplesmente diz: Mateus, segue-me. Me segue. E ficou quieto. Aí Mateus deve ter pensado na cabeça dele, né? Nossa, e agora? Mas é rapidinho, né? A gente passa na cabeça da gente também. Será que vale a pena deixar o meu trabalho? Eu sou da classe média. Depois de trabalhar para os romanos. Eu sou da classe média, eu trabalho para o governo. Eu tenho meus benefícios, eu tenho uma boa entrada lá no palácio, sou da classe média, sou considerado rico perante os outros. Essa turba, esse povo que segue. Eu tenho a minha estabilidade. Com esse serviço aqui, com esse trabalho de coleteiro, de impostos, vou viver muito bem até o fim da minha vida. Aí esse homem que eu não conheço, nunca ouvi, que é Jesus, está me chamando para seguir ele. Ele caminha no deserto, não tem paradeiro, não sabe onde dorme, não sabe onde vai comer, se vai ter comida, se vai ter café da manhã, se vai ter... Que Jesus não sabia, não é que nem nós que te compra e guarda por mês. Jesus não. Não sabia se ia ter café, não sabia se ia ter almoço, não sabia se ia ter parada para descanso, não sabia se ia enfrentar situações... Era uma situação diversa, era largar a classe média para viver como pobre, né? Como andarilho. Só que passou isso na cabeça dele, que deve ter passado, isso aí passa na nossa cabeça. Ele olhou para Jesus, ouviu a mensagem, segue-me, ou me segue, e tocou o coração. Porque tem momentos da nossa vida que nós recebemos essa mensagem de Jesus. Só que, claro, não precisa ser tão radical. Não deve ser tão radical. Não é para largar emprego. Não é para largar a família. Não é para largar a esposa. Mas sim a parte que incomoda, a parte material que não tem proveito. Saber que quando Jesus nos convida para seguir Ele, é para seguir as suas orientações, os seus conselhos, o seu norte, o seu caminho. E isso não precisa abandonar a riqueza, não precisa abandonar a classe média, não precisa abandonar trabalho, nada. Podemos conciliar. É que naquele tempo era preciso. Naquele tempo era preciso. Mas precisamos conciliar. Quando a gente entende que dá para conciliar uma vida material normal, mas pautada nos ensinamentos de Jesus, aí verdadeiramente estamos seguindo Jesus. 7h44. Vamos para mais a última mensagem do dia. Refeição com publicanos e pecadores. Marcos 2:15 e 17. Lucas capítulo 5, 29 e 32. E sucedeu que, estando Jesus reclinado à mesa, em casa,
Eis que muitos publicanos... O que é publicano? É um colaborador de impostos no Império Romano. Muitos, uns 5, 6, uns 10 publicanos. Cobrador de imposto. Então, denominavam, né, um cobrador de imposto, ó, é um publicano, ó, trabalha para o governo, puxa saco dos romanos, tira o pouco dinheiro que nós temos, nosso pouco alimento que nós temos, para dar para César, para Pôncio Pilatos, para os romanos. Estando ele reclinado à mesa, em casa, eis que muitos publicanos e pecadores que tinham vindo reclinavam-se à mesa, junto com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, diziam aos discípulos dele: por que seu mestre come com os publicanos e pecadores? Ele, porém, ouvindo, ou seja, Jesus, disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes, sim. Vá e aprendei o que significa misericórdia, quero e não oferenda, pois não vim chamar justos, mas pecadores. Esse aqui, como está aqui, ó. Porém, ouvido disse: os sãos. Forte, saudável. Então, muita gente leva um choque, né? Porque os fariseus, eles eram todos polidos, todos... Tinha que ter um certo grau social para poder entrar na religião deles. Um grau intelectual. Eles escolhiam a dedo. E aí de repente aparece Jesus. Aí Jesus fala, né? Eu não procuro só os sãos, né? Os saudáveis. Eu procuro os doentes também. E isso vale para nós. Né? Temos que cuidar de todos. Só que lembrem uma coisa, eu sempre boto aqui porque é o que as pessoas não entendem. Os seres humanos não entendem, né, o mundo. E sucedeu que, estando Jesus sentado à mesa na sua casa, né, na casa de Pedro, eis que muitos publicanos tinham vindo de vir, chegar, entrar, foram ao encontro de Jesus, foram na casa de Jesus, foram sentar na mesa lá com Jesus. Entenderam? Que é aquilo que eu falei ontem, e vamos falar a vida inteira, o ano inteiro. A mensagem de Jesus é essa, gente. Se virem ao teu socorro, se virem à tua procura, não negue ajuda, não negue orientação, não negue conselho, não negue apresentar Jesus, né? Ah, eu conheço uma igreja tal, eu conheço o centro tal, eu conheço isso da Bíblia, eu conheço isso. Faz isso que vai te dar bem, eu não sei o quê. Não negue. Só que eles têm que vir ao encontro, assim como foi o encontro de Jesus. Eles têm que ter curiosidade de ir em tal igreja, em tal centro espírita, conhecer tal religião. Porque daí sim você tem a obrigação como religioso, como cristão, tratar dos doentes, não só dos sãos. Porque Jesus nós não vamos encontrar, nós vamos ler, reler as Bíblias e não vai achar em nenhum momento Jesus invadindo a casa de alguém. Não vai achar em nenhum momento Jesus forçando alguém a seguir. Ele falava, ele perguntava, segue. Mas a pessoa tinha livre arbítrio. Assim como ele fez com o jovem rico.
né? O jovem rico queria seguir ele. Que é aquela passagem do jovem rico, né? Rapidinho aqui, que o jovem rico, adolescente rico, né, falou: mestre, o que é preciso para ser uma pessoa boa? Ah, faz o que está na lei, faz aí né, seja uma pessoa boa, não sei o que, né, cumpra os 10 mandamentos. Aí ele: eu já cumpro isso, mestre, desde criança, eu sou uma pessoa boa. Aí o mestre: então pode me seguir, pode vir comigo. Só que volte lá, volte para sua casa, vende tudo que tem e volte para mim, volte para seguir. Aí o jovem do rico, né, ficou apavorado. Como assim? Eu tenho que ir lá, vender minhas terras, vender meu gado, vender minha casa, vender meus carros, vender, sair do emprego para seguir Jesus? Não, aí é demais, mestre. E ele desistiu. Jesus por um acaso forçou ele, Jesus foi lá e gritou com ele: não, você tem que me seguir, você tem que me seguir, eu tenho que aproveitar que eu estou aqui. Não, Jesus ficou quietinho e seguiu o seu caminho, né? É o que nós cristãos temos que fazer. Se a pessoa não se pronuncia, não se aproxima, não chega perto, não olha um vídeo, não lê um livro, não quer continuar com a vida louca deles, as consequências é deles. Você, como um bom cristão, uma boa cristã, tem que estar ali esperando que um dia esses irmãos vêm, porque vem, gente, vem. Um dia a casa cai, um dia o arrependimento bate e eles vêm à sua procura. Isso é natural, é natural. E porém, ouvindo disso, aos salmos, eu aprendi o que significa misericórdia, pois não vim chamar justos, mas pecadores. Então, a mensagem é essa. Esteja sempre preparado. Por isso que a orientação de Deus, de Jesus, da espiritualidade é: mantenha a fé, mantenha foco na fé, estude sempre, leia, releia a Bíblia, vivencie, né? Vá na igreja, onde você for, esteja sempre em comunhão com Jesus, com Deus, porque um dia esses pecadores, ímpios, mundanos, né, um dia eles acordam para a realidade. Todo mundo passa por isso. Infelizmente, uns deixam para quando estão com 60, 70, 80 anos de idade. Mas uma hora acorda, gente. Uma hora percebe que só falar merda só atrasa a vida. Só vivenciar merda só atrasa a vida. Só desejar, só caluniar, só vivenciar a maldade em todos os âmbitos. Que a maldade não é só o físico, não é só bater, não é só esfaquear, não é só matar, não é só roubar. A maldade é ser falso. A maldade é fingir que ama e não ama. A maldade é traição. E aí é traição de amizade, é traição de confiança, é traição de relacionamento. A maldade não é só isso. E é isso, o dia que o ser humano, no geral,